Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, um dos 12, chamado Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes: que estáis dispostos a dar-me para vos entregar Jesus? Eles garantiram-lhe 30 moedas de prata. A partir de então, Judas procurava uma oportunidade para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele respondeu: ide à cidade, à casa de tal pessoa, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. É em tua casa que eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha mandado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, sentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Profundamente entristecidos, começou cada um a perguntar-lhe: serei eu, Senhor? Jesus respondeu: aquele que meteu comigo a mão no prato é que vai entregar-me. O Filho do Homem vai partir, como está escrito acerca dele, mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Melhor seria para esse homem não ter nascido. Judas, que o ia entregar, tomou a palavra e perguntou: serei eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o disseste. Palavra da salvação. Caríssimos, amanhã é Quinta-feira Santa. Ao longo destes dias iniciais da Semana Santa, o Evangelho da Missa vai nos aproximando e introduzindo cada vez mais dentro da engrenagem que levará Jesus até à cruz. Hoje apresenta-nos este diálogo durante a ceia, este diálogo de Jesus com os seus discípulos e concretamente com Judas, que o iria trair. Jesus sabe e não foge. E dialoga com aquele que o vai trair. Caríssimos, se queremos viver esta Páscoa verdadeiramente a partir de dentro, ou deixando ecoar dentro de nós a imensidão do amor que na Páscoa de Cristo, que na cruz de Cristo se manifesta, que pela cruz de Cristo, que por Cristo na cruz Deus nos oferece, se queremos viver realmente esta Páscoa interiormente, se queremos deixá-la repercutir no nosso coração, sejamos capazes desta pergunta de Judas: serei eu, Senhor? Sejamos capazes de admitir a possibilidade de que eu traia Jesus. Quem aqui não traz Jesus? Não digo neste extremo a que Judas chegou, mas quem não traz Jesus? E a consciência de que traímos Jesus em pequenas e grandes coisas
A consciência de que traímos Jesus é condição indispensável para reconhecermos a necessidade que temos da sua cruz. Sim, se nos tivermos por perfeitos, se nos tivermos por bons, por justos, nunca chegaremos à consciência da necessidade que temos de que Ele se tenha entregue por nós. A possibilidade de fazer a experiência interior do amor de Deus por mim depende da minha capacidade de me reconhecer necessitado do amor de Deus por mim. Se não me assumo pecador, se não assumo como traição as minhas traições a Jesus, grandes ou pequenas, o que seja, mas se não as assumo, se não assumo a consciência desta minha realidade mais verdadeira, nunca chegarei à experiência da Páscoa de Cristo como minha Páscoa, como Páscoa por mim, como Páscoa para mim, porque é precisamente para responder à nossa condição de pecadores, para nos libertar das consequências mortais e mortíferas dos nossos pecados, que Jesus Cristo se entrega sobre a cruz. Só se me reconheço pecador posso dar valor ao amor que faz Jesus a entregar-se por mim. Serei eu, Senhor? Perguntava Judas. E não é que era? E não é que era? Era ele, era Judas. E se cada um se perguntar a si mesmo diante de Jesus, se aplicar a si mesmo esta interrogação, e não é que somos, e não é que é cada um de nós, que com as suas opções, com as suas decisões, mais ou menos voluntárias, mais ou menos conscientes, trai Jesus. A Páscoa só é verdade para os pecadores, para os que se reconhecem pecadores. Para os outros, é apenas uma festa com muitas flores, não vermelhas como no Natal, ainda que vermelhas de sangue de Cristo, com muitas campainhas, com muita primavera, com muitos doces próprios e típicos. E no dia seguinte é um dia igual aos outros dias anteriores. Não. A Páscoa é que faz a diferença. Mas só vive a Páscoa quem se reconhece pecador. É por isso que vale a pena voltar à página do lecionário, do livro das leituras, e encontrarmos com aquele personagem que o livro de Isaías nos apresenta, a figura do servo, que prefigura o próprio Jesus Cristo nos trabalhos da sua paixão e morte. Encontrarmos-nos com este personagem misterioso e escutarmos o que ele diz. Todas as manhãs o Senhor desperta os meus ouvidos para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos. Trata-se, caríssimos irmãos, trata-se de escutar. Abriu-me os ouvidos, desperta os meus ouvidos, abriu-me os ouvidos para eu escutar como escutam os discípulos. Procurai escutar esta Páscoa. Esta Páscoa, esta concreta Páscoa que vamos viver este ano,
Neste ano em que o mundo se vê envolvido numa guerra, neste ano em que a Igreja se vê envolvida em tantos escândalos tão nesta Páscoa em que tomamos uma consciência tão aguda de quão gravemente somos traidores, procuremos escutar como escutam os discípulos. Procuremos escutar a Páscoa, o mistério da Páscoa. E só o escutamos se escutarmos a partir da consciência de que somos pecadores. Porque o segredo íntimo da Páscoa só se dá a ouvir, só o podem ouvir aqueles que se sentem necessitados da Páscoa, da morte de Cristo e da sua ressurreição. Procuremos escutar a Páscoa, para além do toque dos sinos, para além dos cânticos festivos, para além das sinetas do compasso ou da visita pascal, para além dos foguetes que troam no ar, para além de tudo isso, escutemos o mistério da Páscoa, o mistério deste amor infinito que Deus oferece a cada um dos seus filhos, pela contemplação e pela celebração do mistério da cruz de Cristo. Quanto precisamos de escutar a Páscoa? Quanto precisamos de escutar a Páscoa para chegarmos a viver como filhos da Páscoa, criaturas pascais, capazes de responder ao amor que ouvem com o amor que vivam. Em Fátima encontrávamos-nos com crianças, os pastorinhos. Foi tudo isto neles. Viveram para o amor, seguindo Jesus Cristo nos passos do sacrifício de si mesmo a Deus pela salvação dos pecadores. Quem não é,